Fala pessoal, vamos aqui resolver 47 questões de específica da PMCE. É como se fosse um simulado, tá bom? Só para a gente estar aí sempre relembrando esses assuntos. São questões bem simples, questões de fácil entendimento e que você vai colocar em prática o que você vem estudando, tá bom? Então vamos começar aqui, primeiro com as questões de Estatuto dos Militares do Estado do Ceará. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. O militar estadual da ativa é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Pessoal, essa questão está errada. Por quê? Na verdade, ele vai ser dispensado da instituição do júri e da justiça eleitoral quando ele está de serviço, né? Quando ele está de serviço ou também ou no interesse do serviço. No interesse do serviço. Ok? Interesse do serviço. Então, aqui ele generalizou, ele disse que os militares estariam dispensados, né, estariam dispensados tanto na instituição do júri quanto na justiça eleitoral. Sendo que, na verdade, ele é dispensado quando ele está de serviço ou no interesse do serviço. Questão número 2. O militar extraviado e desertor não deixa o cargo vago. Pessoal, questão errada, tá? Militar que é extraviado quando ele passa mais de 30 dias na condição de desaparecido, tá? Mais de 30 dias na condição de desaparecido, ele vai ser extraviado, tá? E quando ele é desertor também, então são duas formas em que vai deixar, tá certo? O cargo vago, ok, pessoal? Então, essa questão, ela está correta, tá bom? Realmente vai deixar o cargo vago. Terceira questão. A disciplina é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores. O que vocês marcariam, pessoal? O que vocês marcariam? Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Vamos lá. E aí, vocês estão anotando direitinho, pessoal? Terceira questão. A disciplina é a ordenação da autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores. O que é que vocês iriam marcar? E aí, pessoal? Questão bem interessante, hein? Questão interessante. E aí, pessoal, o que vocês marcariam? Questão errada, pessoal. Questão errada. Por quê? Olha, você não pode confundir o conceito de disciplina com o conceito de hierarquia. Quando a gente fala ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação, né, a gente vai remeter a não ao conceito de disciplina, mas sim o conceito de hierarquia. Hierarquia, tá certo? Como é que é o conceito de hierarquia? É justamente essa ordenação, tá, da autoridade em níveis diferentes. Professor, o que seria o conceito de disciplina? O conceito de disciplina é o acatamento integral das ordens, das leis, tá bom? Então, quando o militar ele recebe uma ordem, tá bom? É porque existe uma hierarquia. Quando ele cumpre essa ordem, é porque ele está sendo um militar o quê? Disciplinado. Então, esse conceito de ordenação de autoridade, ou seja, esse escalonamento de autoridade, soldado, cabo, sargento, está relacionado ao conceito da hierarquia, tá bom? Sendo que, na verdade, a disciplina é o acatamento, tá? É o acatamento, né, integral, né, das ordens, tá bom? Das ordens legais, né, de você cumprir as leis, tá certo? Então, não confundam esses conceitos, ok?
Militar estadual que cometer crime doloso contra a vida de um civil será julgado em primeira instância pelo juiz de direito da Justiça Militar. Pessoal, questão errada. Se o militar comete um crime doloso contra a vida de um civil, tá certo? Esse crime, na verdade, ó, crime doloso contra a vida de um civil, ele vai para o tribunal do júri, tá certo? Ele vai para o tribunal do júri, ok? Vai para o tribunal do júri. Professor, mas em primeira instância, na primeira instância, pessoal, né, dentro da justiça militar, quando o militar comete um crime militar estadual, a primeira instância é formada pelos juízes de direito da justiça militar, não é isso? Juntamente com os conselhos de justiça. O juiz de direito do juiz militar, da justiça militar, ele vai julgar o quê? Os crimes civis contra, né, os crimes militares contra, na verdade, um civil, e também os atos disciplinares cometidos pelos militares, né? Então, a primeira instância, na verdade, ela é formada por quem? Pelos juízes de direito da justiça militar e pelo Conselho de Justiça, onde eles vão julgar o quê? Os crimes militares contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares, tá bom? Professor, mas se for um crime doloso contra a vida de um civil, é justamente essa a exceção, porque crime doloso contra a vida de um civil, esse crime aqui, por exemplo, crime militar, porque é previsto homicídio lá, vai para o tribunal do júri, tá bom? E não ser julgado aí na primeira instância, tá bom? Pelo juiz de direito da justiça militar. Lembrando que esse juiz, ele julga o quê, professor? Singularmente, tá bom? Ele vai julgar singularmente, ou seja, é um único juiz julgando, tá bom? Quando ele for para a segunda instância, aí existem mais pessoas julgando. É como se fosse um órgão colegiado, tá bom? No âmbito do Tribunal de Justiça, no âmbito da segunda instância, tá bom? Os militares estaduais têm direito à instalação de 10 dias. Pessoal, questão errada. A instalação, na verdade, é de até 10 dias e não 10 dias, tá bom? Assim como também no caso, o período de trânsito, que a gente não pode confundir. O período de trânsito tem um período também aí de até 30 dias, ok? Agora, essa questão está errada porque, na verdade, não é de 10 dias, é até 30 dias, tá bom? Os cadetes e alunos soldados do curso de formação são considerados da ativa. Perfeito. Questão correta. Os cadetes e os alunos soldados, eles são sim considerados da ativa, tá bom? Inclusive, pessoal, se eles são considerados da ativa, esses alunos soldados já têm direito às férias, certo? Já têm direito às férias, já estão sujeitos ao quê? Ao código disciplinar, tá bom? Juntamente com o regulamentos interno da academia, tá certo? Então, tem esses detalhes aí, ok? Então, vamos lá. Então, é importante a gente grifar que os cadetes e os alunos soldados, né? Aluno soldado é quando você faz o concurso para entrar na carreira de praça. O cadete é quando você faz o concurso para entrar no quadro do QOPM, que são os oficiais combatentes, oficiais de carreira, tá bom? É vedado é a mesma coisa que proibido, tá? É vedado a qualquer civil ou organização civil o uso de uniforme, com a ostentação de distintivos, insígnias, agildas ou emblemas, iguais ou semelhantes, que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais. Questão perfeita, questão correta, pessoal. Uma pessoa civil, ou até mesmo uma organização civil, se ela utilizar distintivo, insígnias, agildos ou emblemas que vão se confundir com os usados nos uniformes dos militares, tá certo? É totalmente proibido, tá? Então, a gente não pode, nenhum civil, nenhuma organização civil, fazer um uso de uniforme que vá ser confundido com o uniforme da Polícia Militar, tá bom? Então, realmente é proibido. O militar estadual, se tiver sido julgado incapaz temporariamente, após 2 anos contínuos de tratamento de saúde, será agregado. Pessoal,
Na verdade, não é 2 anos. Na verdade, é 1 ano. Então, se, né, o militar tiver sido julgado incapaz temporariamente, né, após já ter passado 1 ano de tratamento, né, de saúde, então depois que terminou esse tratamento, ele foi realmente julgado pela junta incapaz, então ele vai ser colocado na condição de agregado, onde ele fica, na verdade, fora da escala, fica sem número, tá bom? Fica sem número, tá certo? E fica fora da escala, tá bom? Então, realmente, a questão está errada. Porque o prazo, na verdade, é de 1 ano. A reversão da inatividade para o serviço ativo, ou seja, ele está na reserva e foi aí revertido para o serviço ativo temporário, é um ato de competência do governador. Até aí, ok. Ou de autoridade por ele designada. Perfeito. Professor, o que é que o senhor poderia deixar para a gente aí de importante nessa questão? Quando a reversão é da inatividade para o serviço ativo, quem faz isso é o governador. Para ele ficar no serviço ativo temporário, que é a reversão, é o governador. Mas será que é uma competência exclusiva do governador? Não, pessoal, porque a própria lei ela diz o seguinte: ou de uma autoridade por ele designada. Então, o governador ele pode designar uma autoridade para que faça essa reversão, tá bom? Mas, em regra, a reversão da inatividade para o serviço ativo é uma competência do governador do estado. A deserção, o desaparecimento e o extravio são formas de desligamento do serviço ativo. Questão correta, pessoal. Realmente, deserção, desaparecimento e o extravio são formas de desligamento do serviço ativo. Tá bom? Então, decorem, aprendam, tá certo? Esses detalhes aqui na nossa correção do nosso simulado. Agora vamos aqui às nossas questões de código disciplinar. Quando a ordem parecer obscura, o que é que seria uma ordem obscura? Uma ordem que ninguém entendeu, uma ordem que não deixou realmente de uma maneira clara, tá? O subordinado, ao recebê-la, poderá solicitar que esses esclarecimentos sejam oferecidos de maneira formal. O que seria de maneira formal? Ele solicita que o comandante, né, da ordem, ele dê a ordem por escrito, ou seja, de maneira formal. Agora, cuidado, poderá, tá bom? Já vi questões dizendo que ele deverá solicitar. Na verdade, se uma ordem é obscura, ele pode solicitar esses esclarecimentos, ok? Questão correta. Lembrando que ordem ilegal não se cumpre e ordem legal deve ser cumprida. Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual estejam escalado é considerado transgressão de natureza grave. Pessoal, questão correta. Agora, se ele chega atrasado, então aqui seria falta leve. Ok? Vamos aqui. São considerados valores. Não vamos confundir os valores com os deveres, tá? Os deveres, eles são derivados dos valores. Valores é como se fossem princípios. São considerados valores fundamentais, determinantes da moral militar e estadual. Patriotismo, correto. A lealdade, com certeza. A saúde? Não, pessoal. A saúde não é um valor, tá bom? Dignidade humana? Com certeza. E a coragem também é. Então, a nossa questão está errada porque, na verdade, saúde não é considerado um valor fundamental. Questão 14. Constitui dever, agora estamos falando dos deveres. Lembrando que os deveres, eles são derivados dos valores. Constitui um dever ético do militar estadual abster-se, não usar, ainda que na inatividade, do uso das suas designações hierárquicas em atividade comercial ou industrial. Pessoal, o militar ele tem um dever ético, ele tem que se abster, ainda que na inatividade, de usar suas designações em atividade comercial ou industrial. Então imagina você no comércio, o comércio do major fulano de tal, o comércio do soldado fulano de tal, coloca na fachada, comércio do soldado fulano, do cabo fulano.
Não, pessoal. Então, em atividades comerciais ou industriais, a gente não pode estar utilizando as nossas designações hierárquicas, mesmo que a gente esteja na inatividade. Então, nós devemos se abster. Questão correta. A custódia consiste na retenção do militar do Estado no âmbito da sua OPM ou OBM. Professor, o que seria OPM ou OBM? É o quartel, é a Organização Policial Militar. Podendo participar de qualquer serviço. Opa, pessoal, na custódia, o militar não pode participar de serviço, nem instrução, tá bom? E nenhuma atividade, ok? Na custódia, ele fica retido no quartel, na OPM. Só que ele não participa de nenhum serviço, tá bom? Custódia. Não participa, ele fica retido, mas ele não pode participar de nenhum serviço. Professor, será que ele fica circunscrito a um compartimento? Não, ele não fica sem estar circunscrito a um compartimento. Ele não fica circunscrito a um compartimento, tá bom? Ele fica no OPM. Professor, mas qual seria a sanção em que o militar ele participa dos serviços internos e externos? Se participar dos serviços internos e externos, aí você vai lembrar, sabe de quem? A permanência disciplinar, ok? Então, a nossa questão está errada, porque, na verdade, na custódia você não participa, e ele diz que pode participar, deixando a nossa questão errada. O Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará se aplica aos militares do Estado do Serviço Ativo, aos da Reserva Remunerada, além dos magistrados da Justiça Militar Estadual. Pessoal, o Código Disciplinar ele vai se aplicar para o pessoal do Serviço Ativo e da Reserva Remunerada. A questão afirma que o militar, o magistrado da Justiça Militar, estaria sujeito ao Código. E ele não está sujeito ao Código, tá bom? Ele não está sujeito. Quem está sujeito ao Código? Quem é da ativa e quem é da reserva remunerada. E ponto final. Professor reformado também está sujeito ao Código? Não está. E quem assume um cargo não militar, né, civil, também não está sujeito. E cargos eletivos, professor, também não está sujeito. É só lembrar do Capitão Wagner, não é? Onde o Capitão Wagner ele assume o cargo eletivo, ele é da reserva remunerada, mas pelo fato dele estar no cargo eletivo, ele não está sujeito ao Código Disciplinar. A dispensa do serviço é uma recompensa, então o militar ele pode ser recompensado com uma dispensa e somente poderá ser concedida por oficiais dos postos de tenente-coronel e coronel a seus subordinados funcionais, questão correta. Tá? A dispensa do serviço realmente é uma recompensa e ela só pode ser concedida por tenente-coronel e o coronel. Bom, na verdade são oficiais superiores. Superiores. Ok? Se o militar cometeu uma transgressão para evitar um mal maior, será uma causa de justificação. Pessoal, questão errada. Estudem o artigo 34, o artigo 35 e o artigo 36 do Código Disciplinar para não errar esse tipo de questão, pessoal. O que acontece? Quando o militar pratica uma falta para evitar um mal maior, não é uma causa de justificação. Na verdade, ele vai ser punido, mas, na verdade, vai ser uma atenuante. Tá? Então, na verdade, não é uma causa de justificação. Quando eu pratico uma falta para evitar um mal maior, é uma causa de atenuante, ok? Questão errada. Agora vamos resolver as nossas questões de Lei Complementar número 98. A controladoria foi criada no âmbito da administração indireta. Errado, pessoal. A nossa Controladoria Geral de Disciplina, ela foi criada no âmbito da administração direta, tá bom? E não indireta. Um dos objetivos da controladoria é a transparência governamental. Então, a transparência do governo e o combate à corrupção, questão correta, tá certo? Então, muito cuidado
com esses objetivos porque costuma cair em prova: transparência governamental e o combate à corrupção. Encaminhar a Procuradoria-Geral de Justiça, que é a famosa PGJ, né, no âmbito aí do Ministério Público, né? Ó, Procuradoria-Geral de Justiça, cópias dos documentos cuja conduta constitui um ilícito penal, então, na verdade, um crime, né? Então, vamos supor que a controladoria está com um processo. E durante a análise desse processo foi constatado que o militar ou o servidor, né, ele cometeu, o servidor civil, ele cometeu um crime, tá certo? Se for constatado que ele cometeu um ilícito penal, então esses processos eles serão remetidos para a PGJ, ou seja, a Procuradoria-Geral de Justiça. E também atos que constituam o quê, professor? Improbidade. Então, atos que constituem crime ou também atos de improbidade, improbidade administrativa, se for constatado, o processo ele é remetido para a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, professor, agora eu estou com dúvida. Quem é que vai remeter para a Procuradoria-Geral de Justiça? Bom, é o controlador ou é a controladoria? Pessoal, na verdade, quem remete é a controladoria e não o controlador, tá? Controladoria. Muito cuidado nas competências. Existem as competências do controlador, existem as competências da controladoria. Editar enunciados de súmulas disciplinares resultantes de jurisprudência. Pessoal, quem edita, tá, esses enunciados de súmulas, né, que resultante de jurisprudências dos tribunais, não é à toa que a gente tem que saber que quem faz isso é o controlador. Por quê, professor? Porque ele é que é bacharel em direito. Ele é que entende da jurisprudência, ele é que vai editar os enunciados, tá bom? Então, na verdade, não é uma atribuição da controladoria. Quem edita enunciados é quem? É a figura do controlador. O controlador de disciplina, que é um cargo que exige ser bacharel em direito, que é um cargo comissionado, livre nomeação e exoneração pelo governador do estado, tá bom? Que não é um cargo que não pode ter vínculo, né, com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça, que agora é a SAP, tá bom? Então, é um cargo importante, ele é o chefe, ele é o 01, ele tem status de secretário, tá bom? Cuidado com essas palavrinhas-chave, editar enunciados. Vamos lá. O cargo de secretário executivo, que é o antigo controlador-geral adjunto, é de livre nomeação e exoneração pelo governador. Até aí, ok. Lembrando que o secretário executivo ele substitui o controlador nas suas ausências. É o famoso 02. Ele vai substituir o controlador nas suas ausências. Livre nomeação e exoneração. Por quem, professor? Por parte do governador do estado. Tá bom? Escolhido dentre os bacharéis em administração pública. Pessoal, questão errada. Tem que ser bacharel em direito. Ok? Os conselhos militares permanentes de disciplina são compostos cada um por 3 oficiais, sejam militares, bombeiros ou das Forças Armadas, dentre eles um oficial superior. Não, pessoal, se o conselho é de disciplina, dentre esses oficiais, tem que ter um oficial intermediário. Tá? Um oficial intermediário, professor, só lembrar do capitão, tá bom? Então, se fosse um conselho permanente de justificação, aí teria dentre eles um oficial superior. Então, muito cuidado que esse conselho é formado por 3 oficiais, não precisa ser só da polícia, né? Pode ser oficiais de bombeiros, pode ser até mesmo das Forças Armadas, tá bom? Fiscalizar a utilização adequada dos equipamentos, armamentos, munições, é uma atribuição do GETAC, correto, pessoal? Né? Grupo Tático de Ações Correcionais. O GETAC, pessoal, é o setor operacional da controladoria. Ele fiscaliza, tá bom? Os equipamentos, armamentos, as munições, né, dos servidores, né, tanto militar quanto servidores civis
que a própria controladoria ela fiscaliza, tá bom? Então, realmente é uma função do grupo tático de ações correcionais, tá bom? É um grupo meio que operacional dentro da controladoria. Então, ele tem uma função que é fiscalizar os equipamentos, né, armamentos e também aí munições desses grupos, ok? O afastamento do servidor de polícia judiciária APC, tá, pessoal? Militar, bombeiro, agente penitenciário, pode perdurar por até 120 dias. Então, quando um servidor ele está respondendo a um processo na controladoria, ele pode ser afastado com uma medida cautelar. Professor, quanto tempo dura esse afastamento? Pessoal, ele pode perdurar por até 120 dias. Professor, mas ele é prorrogável? Ele é prorrogado uma única vez por igual período. Ou seja, se eu te dou 80 dias de afastamento, eu só posso prorrogar por mais 80, tá bom? Professor, mas quem é que afasta? Ou o governador ou o controlador, ou pela alguma autoridade por ele designada. Agora tem um detalhe. Será que é um ato vinculado do governador esse afastamento? Não, pessoal. Esse afastamento é um ato discricionário do governador, tá bom? Não é obrigatório, é discricionário por parte de quem? De quem vai afastar, ou o governador, ou aí o controlador, ou mesmo, até mesmo por uma autoridade por ele designada, tá bom? Então, cuidado. Prazo de até 120 dias pode ser prorrogado por uma única vez por igual período. Então, questão errada por conta que ele colocou que é um ato vinculado. Na verdade, esse afastamento ele é um ato discricionário. Agora vamos às nossas questões de direito constitucional do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Pessoal, questão letra de lei, questão correta. Temos que nos analisar que aqui há igualdade perante a lei. Os direitos fundamentais eles vão ser garantidos tanto aos brasileiros e aos estrangeiros, né? Professor, esse estrangeiro tem que morar no país? Não, meu amigo. Basta ele estar de passagem, tá certo? Então, decore a vida, a liberdade, ó, a igualdade, a segurança e a propriedade. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a origem, raça, sexo e a idade dos condenados. Errado, pessoal. A pena ela será cumprida em estabelecimentos distintos, mas de acordo com a natureza do delito. Natureza do delito. O que mais, professor? A idade e o sexo do apenado, tá bom? Não tem essa de raça, não tem essa de origem, tá bom? A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente. Imediatamente é logo, tá bom? Ao juiz competente e também, ó, tem que ser comunicado a quem? Tanto ao juiz quanto à sua família ou uma pessoa por ele indicada. Questão correta. Agora, muito cuidado. As bancas costumam trocar imediatamente por 24 horas, por 48 horas, períodos esses que não são condizentes com a lei. Então, outro detalhe, é cumulativo. A prisão tem que ser comunicada ao juiz e também à família. Caso ele não queira comunicar a uma família, ele comunica a uma outra pessoa que ele quer. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, a quem prendeu ele, ou também quem interrogou. Questão correta. O preso ele tem esse direito de saber quem prendeu ele e também quem interrogou ele, ou seja, no interrogatório policial. À luz da Constituição Federal de 1988, a administração pública pode determinar que qualquer cidadão realize atos contrários à legislação vigente. Pessoal, questão errada, tá?
A administração pública, ela não pode determinar que o cidadão realize atos que sejam contrários às leis, que sejam contrários à legislação vigente, que está em vigência no nosso ordenamento, tá bom? Nós temos que prezar pelo princípio da legalidade, tá bom? Ou seja, fazer o que está na lei, tá bom? Será compatível com a disciplina dos direitos e das garantias fundamentais na Constituição Federal a imprescritibilidade dos crimes decorrentes da prática de racismo, tráfico de entorpecentes de drogas e ações de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. Pessoal, olha, existem dois crimes que são imprescritíveis e também são inafiançáveis, que é o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. Quando ele coloca na questão tráfico de drogas ser imprescritível, deixa a questão errada. Por quê? Porque tráfico de droga não é imprescritível. Só é imprescritível racismo e ações de grupos armados contra a ordem constitucional. Então ele colocou aí tráfico de drogas só para confundir você. O tráfico de drogas ele é insuscetível de graça e anistia, deixando a nossa questão errada. A Constituição prevê a penhora da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Pessoal, questão errada. Na verdade, a Constituição ela proíbe a penhora dessa pequena propriedade quando ela é trabalhada pela família e ela não pode ser usada para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Tá certo? Então, na verdade, o que a Constituição prevê é a não penhorar, é a não penhora. Ou seja, essa pequena propriedade ela não pode ser penhorada, desde que esses débitos que foram adquiridos, eles têm que ser débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Porque se for débitos que sejam decorrentes de outra situação, aí pode ser penhorada. A lei é clara. Nós vamos grifar os principais pontos. Tem que ser uma pequena propriedade rural, tem que ser trabalhada pela família, e os débitos, pessoal, eles têm que ser decorrentes da sua atividade produtiva para que não esteja sujeito à penhora, tá bom? Na verdade, ela não prevê a penhora, tá? Na verdade, ela proíbe a penhora, nesse caso aqui. É exigido autorização administrativa prévia para o exercício do direito de reunião. Não, pessoal. Para exercer o direito de reunião, não precisa de autorização. O que, na verdade, precisa é um prévio aviso. Como assim, professor, um prévio aviso? Ora, é só comunicar que você vai fazer uma reunião. Agora, não pode frustrar uma outra reunião anteriormente convocada, não pode ser uma reunião armada, tem que ser pacífica, tá certo? Então, tem esses detalhes. Agora, não precisa pedir autorização, tá? O que precisa é um prévio aviso. Você tem que avisar antes que você vai fazer uma reunião em locais públicos, tá? E tem que ter mais um detalhe. Tem que ser um local público. Questão errada. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, ainda que amparada em fundadas razões que indiquem que dentro daquela casa ocorra situação de flagrante, mostram-se incompatíveis com as normas da Constituição em matéria de direitos fundamentais. É errado, pessoal. Se está em flagrante delito, você pode entrar na casa sem mandado judicial. Quais são as 4 hipóteses que você pode entrar numa casa sem o consentimento do morador? Primeiro, desastre. O que mais? Flagrante delito, prestar socorro e um mandado judicial, onde você pode cumprir esse mandado judicial somente durante o dia. À noite não pode. Tá bom? Então não esqueçam, desastre, prestar socorro, flagrante delito e com um mandado judicial durante o dia. Então, se está em flagrante delito, não precisa de mandado judicial. Eu posso entrar forçadamente no domicílio, tá bom?
Então, questão errada. Adão desmaiou no jardim de sua casa. Opa, vamos prestar socorro, né? A pedestre então empurrou o portão e adentrou o imóvel durante a noite para prestar socorro a Adão. De acordo com a Constituição Federal, Adelina agiu corretamente, pois é permitida a penetração no imóvel de Adão sem o seu consentimento, apenas para prestar socorro e por determinação judicial, em qualquer horário, seja durante o dia ou à noite. Pessoal, nós temos uma série de erros. Primeiro, quando ele diz que, na verdade, a Adelina ela agiu correto, ela entrou para prestar socorro, mas prestar socorro é uma das hipóteses, tá? Aí ele diz, ó, Adelina agiu corretamente, pois é permitida a penetração no imóvel de Adão, sem o seu consentimento, apenas para prestar socorro ou por determinação judicial. Não. Nós temos 4 hipóteses: flagrante delito, prestar socorro, desastre ou por determinação judicial, e não em qualquer horário. A determinação judicial é só durante o dia e não à noite. Tá bom? Questão 37. As penas restritivas de liberdade, ou seja, cadeia, né, são admitidas no país. Questão correta, pessoal. Uma das penas que são admitidas realmente é a PPL, penas, né, restritivas de liberdade. PRLs, né? Caso um grupo de profissionais decida pela criação de uma associação, essa criação ela independerá de autorização, sendo proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos analisar. Para eu criar uma associação, pessoal, essa criação ela não precisa de uma autorização para eu criar, tá bom? Detalhe, o Estado ele é proibido de interferir no seu funcionamento. Então, aqui, questão correta, tá bom? Para eu criar uma associação, eu não preciso de autorização, ela independe de autorização. E também é proibido a interferência do Estado no seu funcionamento. A proteção da reprodução da imagem e das vozes humanas é assegurada nos termos da lei, exceto em atividades desportivas, que é errado, pessoal. Essa proteção da imagem e da voz humana, ela também é assegurada em atividades desportivas, então não é exceto, é na verdade inclusive é assegurado em atividades desportivas também essa proteção, tá bom? Não existe pena de morte no Brasil. Pessoal, errado. Em regra, não existe. Mas nós temos um caso, né? Que no caso de guerra declarada. Então, se nós temos um único caso, então nós temos uma hipótese. Então, dizer que não existe é muito abrangente. Agora, se a questão dissesse, em regra, não existe pena de morte no Brasil, aí estaria correto. Tá bom? Mas dizer que não existe, sendo que nós temos uma possibilidade, se nós temos uma possibilidade, então existe uma possibilidade, em caso de guerra declarada. Ok? Agora vamos finalizar com as questões de artigo 144. As polícias militares do Corpo de Bombeiro, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais federais e estaduais aos governadores do estado. Pessoal, eu já vou parar por aí. Porque se é uma polícia penal federal, ela não se subordina a um governador. Agora, as polícias penais estaduais, distritais, elas se subordinam ao governador. Mas dizer que polícia penal federal subordina-se aos governadores deixou a nossa questão errada. Cabe à Polícia Federal, dentre outras atribuições, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, uma das atribuições da Polícia Federal é prevenir e reprimir o quê? O tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho. Grifem esses 3 crimes: entorpecentes
e drogas, contrabando e o crime de descaminho. É competência de quem? Polícia Federal. Sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos. Então, eu posso ter em conjunto uma atuação da Polícia Federal juntamente com a Receita Federal do Brasil. Então, elas podem ter resultados, ou seja, a Polícia Federal pode prender e investigar, e também pode ter, sem prejuízo de uma fiscalização de uma ação fazendária, né? Geralmente nesses crimes de contrabando e descaminho, onde entram essas cargas para dentro do nosso país. Tá certo? Então, vai ter as multas, né? Vai ter as suas restrições fazendárias aí também, tá bom? É o que eu digo. A Polícia Federal ela sempre atua em conjunto com a Receita Federal, tá bom? Estão aí corretos. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei complementar. Não. Pessoal, na verdade, conforme disposto em lei. Tá? Quando eu falo lei, é lei ordinária. Tá? Lei ordinária. Tá bom? A Constituição só fala lei. Ela não coloca lei complementar. Tá bom? São coisas diferentes. Então, os municípios eles podem criar as guardas municipais, que é para destinar o que? Proteger os bens do município, os serviços dos municípios, as instalações. Ok? Então, aqui a nossa questão está errada. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Questão correta, pessoal? Olha, nós temos a segurança pública, que é a proteção da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, e nós temos também, no âmbito do trânsito, nas vias públicas, é o que a gente chama de segurança das vias, segurança viária. Ela vai preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios nas vias públicas, tá bom? Nas vias públicas. Às polícias militares cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Correto, pessoal? Nós já vimos que a polícia militar é o policiamento ostensivo e ela é responsável pela preservação da ordem pública. Cabe às polícias civis a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, cuja prática tem uma repercussão interestadual ou internacional e exige uma repressão uniforme. Pessoal, fiquemos atentos. Infrações contra a ordem política e social, infrações cuja prática tem uma repercussão entre estados ou até mesmo fora do nosso país, internacional, e que exijam repressão uniforme, não é competência da Polícia Civil. Isso aqui é competência, sabe de quem, pessoal? Da Polícia Federal. Infrações contra a ordem política e social. Infrações cuja repercussão tenha uma repercussão interestadual e internacional. É competência de quem? Da Polícia Federal. A segurança viária, como nós já bem vimos, compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Questão correta, pessoal. Realmente, quando eu falo segurança viária, é a educação, a engenharia e a fiscalização no trânsito, além de outras atividades previstas em leis. Com isso, nós ficamos aqui, resolvemos as nossas 47 questões. Grande abraço, professor Muniz, e até as nossas próximas correções.